Hoje celebramos São Francisco Xavier. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, dê um like nesse vídeo, ative o sino para receber as notificações. E você que nos acompanha pelo Instagram, também nos siga para receber as informações. Irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o grande padroeiro dos missionários, São Francisco Xavier. A atividade missionária é inseparável da história da Igreja. Constitui a própria razão de sua existência. Com os descobrimentos do século XV e XVI, o ímpeto missionário renasceu com extraordinário vigor na Igreja, abrindo-se para a evangelização das Américas e do Oriente, Índia, Japão, China. O fundador dessas missões no Oriente foi São Francisco Xavier, considerado o São Paulo do Oriente. Nasceu Francisco no reino de Navarra, Espanha, em 1506. Na idade de 18 anos, foi levado a Paris pelo pai, onde se matriculou na universidade. Extraordinários foram os processos de Francisco nos estudos, doutorando-se em filosofia, disciplina que englobava várias ciências naturais, e começou logo a lecionar na mesma universidade. Seu ideal era a glória do mundo e suas riquezas, mas a graça de Deus o espreitava. Havia naquela mesma universidade um estudante extraordinário pela idade avançada e, sobretudo, pelos objetivos. Era o convertido Inácio de Loyola, que sonhava formar uma companhia de apóstolos para a defesa e dilatação do reino de Deus. Com o pretexto de serem igualmente espanhóis, Inácio teimou em entrar na amizade de Francisco para ganhá-lo à própria causa. Não era fácil conseguir isso por causa da vaidade e ambição do catedrático que acalentava objetivos bem diferentes. Contudo, Inácio tanto lutou, tanto rezou, que enfim conseguiu abalar o ilustre mestre. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Essa frase de Jesus, repetida várias vezes, dobrou a resistência de Francisco, que se entregou inteiramente à direção espiritual de Inácio. Fez os exercícios espirituais e tornou-se o mais fiel companheiro e cofundador da Companhia de Jesus. Francisco muito lutou para dominar seu caráter. Passou 40 dias em solidão, oração e penitência para se preparar à ordenação sacerdotal e à celebração da sua primeira missa com 31 anos de idade. Entreteve-se com Inácio de Loyola em atividades pastorais, em estruturar a Companhia de Jesus, ocupando-se, inclusive, do serviço caridoso aos doentes. Estando em Veneza, encontrou um doente coberto de úlceras asquerosas, tão repelentes que ninguém conseguia se aproximar. Francisco, vencendo heroicamente o nojo, tratou do pobre doente com todo carinho, chegando a ponto de abraçá-lo e beijar-lhe as chagas. Naquele tempo, Inácio de Loyola foi solicitado pelo rei de Portugal, João III, a fim de lhe colocar à disposição um sacerdote que acompanhasse as expedições ao Oriente e evangelizassem as Índias. Tendo adoecido o missionário destinado a isso, Francisco foi designado para substituí-lo. Depois de uma viagem perigosíssima, chegou a Lisboa, esperando embarcar para as Índias. O navio destinado ao Oriente, que levava 900 passageiros, demorou mais do que um ano para chegar a Goa, nas Índias, após uma navegação em que a maioria dos viajantes adoeceu até gravemente. Francisco, por todo o tempo, prodigalizou-se como enfermeiro e ajudante de cozinha. Nas Índias, aguardava um apostolado estafante. Iniciou o trabalho com a catequização das crianças, que numerosamente acorriam para serem batizadas. Em seguida, evangelizava os adultos, passando de aldeia em aldeia, até estruturar comunidades eclesiais, deixando outro sacerdote para que continuasse a obra de assistência religiosa. Aos 11 anos que passou no Oriente,
Parece inacreditável que Francisco tenha conseguido realizar tantas viagens perigosas e cansativas no afã de levar por toda parte a mensagem da salvação. Visitou ilhas, penetrou primeiro no Japão, criando núcleos de cristãos, e projetou penetrar clandestinamente na China, até então fechada aos estrangeiros. Foi exatamente na ilha de Sanxin, frente à China, que Francisco, acometido por forte febre, exausto pelas fadigas, faleceu no dia 3 de dezembro de 1553, com 46 anos. Pouco antes escrevia Santo Inácio: nessas paragens são muitíssimos aqueles que não se tornam cristãos, simplesmente por faltar quem os torne cristãos. Veio-me muitas vezes ao pensamento ir pelas academias da Europa e por toda parte, gritar como louco e sacudir aqueles que têm mais ciência do que caridade, chamando: ó, como é enorme o número dos que são excluídos do céu por vossa culpa. Francisco foi, com toda razão, o protótipo do missionário moderno e mereceu ser declarado pela Igreja patrono das missões entre os infiéis. São Francisco Xavier, rogai por nós. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.